Olá, gente. Então, hoje eu vim aqui gravar esse vídeo porque depois das minhas últimas postagens, que eu postei aí um vídeo no Facebook, um vídeo de um ano atrás, que eu tava cantando na igreja, enfim, e postei alguns stories de eu indo visitar a igreja. Algumas pessoas que me seguem há pouco tempo vieram me perguntar se eu sou afastada, enfim. E sim, eu sou afastada da igreja. Há um ano atrás eu era cristã, eu participava de uma igreja e, enfim, tem praticamente um ano que eu me afastei. E eu vim aqui hoje contar um pouco da minha experiência para vocês. Não tenho orgulho nenhuma de ser desviada da igreja, não tenho orgulho nenhum de dizer para vocês que eu estou afastada da igreja, porque apesar de tudo que aconteceu, Deus não tem culpa de nada. E eu sei, eu tenho consciência de que não existe outro caminho, não há caminho melhor do que seguir a Jesus. E eu tenho total consciência que eu tenho um chamado na obra do Senhor e que eu preciso cumprir esse chamado, esse é o meu propósito aqui na Terra. E eu tenho consciência também de que eu estou desagradando a Deus por estar afastada, enfim. Esse vídeo não é para induzir ninguém a sair da igreja de maneira nenhuma, nunca foi e nunca será o meu propósito. Esse intuito aqui é de apenas esclarecer e praticamente também é uma forma de desabafo. Gente, eu participei de alguns ministérios durante a minha caminhada na igreja e todos os ministérios que eu passei, graças a Deus eu tive pastores maravilhosos, eu não tenho nada a dizer dos meus pastores, junto com as suas respectivas esposas. Foram maravilhosos, sempre me apoiaram, sempre ficaram do meu lado. Mas sempre, em todos os ministérios que eu passei, sempre teve irmão e irmãs para me perseguir, irmãos também para me perseguir. Por mais que eu fazia as coisas direito, por mais que eu andava na decência e no pudor, que é o que Deus pede, né, da gente, seguindo também a doutrina de cada igreja, por mais que eu fizesse as coisas para Deus e para a casa do Senhor, nunca estava bom o suficiente, sempre se levantavam algumas irmãs para fazer fofoca de mim, para tentar colocar o pastor contra mim. Muita inveja, muito ciúme, porque cada um tem um chamado e eu sempre fui aquela crente ativa, proativa. Eu nunca fui aquela crente de ficar no banco, eu sempre gostava de ajudar o pastor em tudo que fosse necessário, que estivesse ao meu alcance. Pregava, cantava, enfim. E isso ardia no coração de alguns, um sentimento de perseguição contra mim, achando que eu queria fazer aquilo para me aparecer, enfim. Infelizmente, no meio gospel, no meio cristão, ainda existe, ainda não, sempre existiu, mas cada vez está mais difícil você conviver com os irmãos, porque por mais que você tente se dar bem, eu sou uma pessoa que quem me conhece, gente, eu tenho boca e não falo, eu sou assim expressiva aqui nas redes sociais, mas quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou super quieta, super de boa na minha, assim, procuro, sabe, eu sou até tímida, pra quem me conhece mesmo, sabe que eu sou tímida, eu fico mais quietinha na minha, enfim, não sou de ficar, os meus pastores que me pastorearam, podem dizer isso por mim. Eu nunca fui levar fofoca de nenhum irmão para pastor nem para pastora. Eu nunca fui falar de nenhum irmão para pastor e nem para pastora. Eu sempre fiz tudo para me dar bem com todos, enfim. Mas, infelizmente, existe muito isso no meio cristão. E esse foi um dos motivos para mim me afastar. Não justifica, porque, como eu disse, Jesus não tem culpa de nada disso. E Jesus mais que ninguém, ele passou por tudo isso, ele foi apunhalado, ele foi traído, caluniado pelos seus próximos, pelos seus. Então, nada justifica, não estou me justificando de maneira nenhuma, a responsabilidade de ter me afastado é minha. Só quero dizer, como forma de alerta, que você também que está passando pela mesma coisa que eu, que está passando por esse tipo de perseguição no meio cristão, não desista, não faça igual a mim, não acabe se afastando e abrindo mão do seu ministério, do seu chamado por causa de certos irmãos que ao invés de te ajudar, que ao invés de te aconselhar e de tentar fazer você chegar mais além, tentam puxar o teu tapete e querem mais te ver, enfim, na pior. Então, como forma de esclarecimento, eu ainda não retornei para a casa do Senhor, porque você ser cristão
requer muita responsabilidade. Não adianta a pessoa estar na igreja com vontade de fazer as coisas do mundo. Enfim, e também não adianta você voltar pela emoção ou você voltar por impulso e muitas das vezes acabar se afastando depois. Então, Deus tem falado comigo, Deus tem tratado comigo para que eu retorne, mas eu não vou retornar por impulso, porque eu quero retornar para ficar firme com Jesus até Jesus voltar ou até o dia que ele me chamar. Então, eu estou afastada, mas estou em oração, pedindo para que Deus me prepare, para que quando eu tiver estrutura psicologicamente, porque eu sei que vai ter muito levante, vai ter muitos crentes me apontando, até porque eu saí, eu fiz tatuagem, eu pintei, bordei, enfim. Então, se antes eu era perseguida, ainda mais é agora no meu retorno, mas eu tô orando para que Deus prepare o meu psicológico para que dê tudo certo e aí sim retornar à casa do Senhor. Enfim, gente, não foi o motivo de eu sair da casa de Deus, não foi só isso, foi uma decepção muito grande que eu passei, um laço muito grande que o inimigo armou, atingiu uma pessoa que acabou me atingindo também, e eu não tive estrutura para suportar, e para mim não ficar na igreja com sentimento ruim no coração, com coisas ruins na mente, eu preferi me afastar do que ficar na igreja e fazer coisas que desagradam a Deus, tomar atitudes que desagradam a Deus. Então, eu acabei saindo, juntou isso tudo, juntou um momento difícil que eu estava passando, com as perseguições, com as fofocas, com as mentiras, com os afrontes, com tudo, com toda aquela tempestade que eu passei ano passado, que só quem passa mesmo consegue compreender como é difícil você ter que lidar enfim, gente, eu não quero entrar em detalhes, que é uma coisa muito particular, mas foi algo que, bem armado pelo inimigo, que conseguiu me desestabilizar, eu não estava preparada para aquilo, e juntou isso tudo e eu acabei me afastando. Tá? Não justifica, nada justifica você sair da presença de Deus. Eu deveria ter permanecido, buscado força em Deus e permanecido firme na rocha. Mas como eu disse, por que eu não quero voltar assim de impulso, pela emoção? Eu sinto muita saudade, muita vontade de voltar. Mas por que eu não quero voltar nesse impulso? Porque eu posso novamente não suportar e cair de novo e sair da presença de Deus de novo. Porque impulso não leva ninguém a lugar nenhum, emoção não leva ninguém a lugar nenhum. Então eu quero retornar quando eu tiver com o meu psicológico, meu coração preparado por Deus para suportar qualquer tempestade, não pular do barco, para suportar todos os afrontos que eu sei que vão ser piores do que antes e mesmo assim permanecer firme nos pés do Senhor. Então, gente, é isso. Eu peço a oração, a ajuda de todos vocês, porque não é fácil ficar afastado dos caminhos do Senhor, mas eu creio que nenhuma folha cai da árvore se Deus não permitir que ela caia, e tudo está no controle do Senhor. Eu sei que Deus não desiste de mim, Ele não desiste dos seus, e você também, se você é um desviado, assim como eu, que nós possamos um dia retornar para a casa do Senhor e fazer a diferença e ser um crente que abraça, um crente que ama, um crente que não... totalmente diferente do que eu conheço hoje pela maioria dos crentes, que infelizmente tem crentes bons, honestos, amorosos, mas a grande maioria são julgadores, são perversos, são fofoqueiros, são maliciosos, são acusadores, e que nós possamos ser diferentes. Seja crente diferente, seja um crente que ama, que acolhe, que abraça, porque é isso que Jesus nos ensinou a fazer, assim como ele fez com a mulher samaritana.